Olá pessoal, hoje vamos falar sobre sistemas e métodos de arquivamento. Convém ressaltar, uma das etapas mais importantes para os arquivos é a escolha do método de arquivamento no arranjo da documentação. Por existirem documentos que devem ser ordenados de maneira diferenciada, como assunto, nome, número, data ou local, pode-se empregar diferentes métodos, porém baseados em cuidadosa análise das atividades envolvidas pela organização e pela observação das solicitações dos documentos nos arquivos. Deve-se definir, então, o método principal e os auxiliares a serem implantados. Assim como o método, o arranjo, que é a ordenação dos documentos em fundos, fontes geradoras de documentos como a administração, a contabilidade, os recursos humanos, entre outros, é uma das funções mais importantes em um arquivo e deve ser desenvolvido por profissionais habilitados e especialistas na área de gestão de documentos nesses ambientes institucionais. Os principais métodos de arquivamento utilizados podem ser apresentados da seguinte forma: método alfabético, método geográfico, método numérico, método de assunto ou ideográfico e método variadex. Vamos ver a definição de cada um. Primeiro, método alfabético. O método alfabético é utilizado quando o elemento principal a ser considerado é o nome. Pode ser chamado de sistema direto, pois a pesquisa é feita diretamente no arquivo por ordem alfabética. Este método é bastante rápido, direto e de fácil utilização. Neste método, as fichas ou pastas são dispostas na ordem rigorosamente alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetização, através de guias divisórias com as respectivas letras. De acordo com Marilena Paz, o arquivamento de nomes obedece a 13 regras chamadas de alfabetização. Na apostila encontra-se o exemplo de cada regra. Vamos vê-las a seguir. A primeira é feita pela primeira letra do último sobrenome. A segunda regra é para sobrenomes iguais. A terceira regra é para nomes compostos. A quarta regra é para sobrenomes abreviados. A quinta regra é para nomes com artigos e preposições. A sexta regra é para sobrenomes com grau de parentesco. A sétima regra é para pessoas da mesma família. A oitava regra é para nomes estrangeiros. A nona regra é para nomes estrangeiros espanhol com o nome da mãe. A 10ª regra é para nomes orientais, japoneses e árabes. A 11ª é para nomes estrangeiros com preposição. A 12ª é para pessoas jurídicas. E a 13ª é para numeral. Vamos ver agora o método geográfico. Agora conheceremos o método geográfico. Este método não deixa de usar o alfabético, mas a atenção principal é voltada para os estados, cidades ou regiões. Também é do sistema direto, onde a busca é realizada pelos elementos procedência ou local, que estão organizados em ordem alfabética. As melhores ordenações geográficas são a primeira, por nome do estado, cidade e correspondente, ou a segunda, por nome da cidade, estado e correspondente. Nome do estado, cidade e correspondente. Quando se organiza um arquivo por estados, as capitais devem ser alfabetizadas em primeiro lugar, por estado, independentemente da ordem alfabética, em relação às demais cidades.
que deverão estar dispostas após as capitais. Neste caso, há necessidade de se utilizarem guias divisórias, com notações indicativas dos nomes dos estados. Na ordenação por nome da cidade, estado e correspondente, quando o principal elemento de identificação é a cidade e não o estado, deve-se observar a rigorosa ordem alfabética por cidade, não havendo destaque para as capitais. Neste caso, não é necessário o emprego de guias divisórias correspondentes aos estados, pois as pastas são guardadas em ordem alfabética pela cidade. É imprescindível, porém, que as pastas tragam os nomes dos estados, em segundo lugar, porque há cidades com o mesmo nome em diferentes estados. Vamos ver o método numérico. O método numérico. Este método deve ser utilizado quando o elemento principal é um número, sendo considerado sistema indireto, pois para localizar um documento faz-se necessário recorrer a um índice alfabético de assunto, que fornecerá o número sobre o qual o documento foi organizado. Pode ser dividido em 3 tipos. Primeiro, método numérico simples. Para cada cliente existe um número. Segundo, método numérico cronológico. Além do número, observa-se também a data do documento. Terceiro, método dígito terminal. Os documentos são numerados sequencialmente, mas sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza o método, ou seja, os números são dispostos em 3 grupos de 2 dígitos cada um e são lidos da direita para a esquerda, formando pares. Este método é geralmente utilizado em grandes arquivos, com grande volume de documentos, com elemento principal o número. Então, este foi o método numérico. Vamos ver o método assunto ou ideográfico. O método assunto ou ideográfico. Este método é bastante utilizado, porém não é de fácil aplicação, porque depende de interpretação dos documentos sobre análise e, diante disso, requer grande conhecimento das atividades institucionais e da utilização de vocabulários controlados. Pode ser apresentados alfabética ou numericamente. No caso da apresentação alfabética, utiliza-se a ordem alfabético-enciclopédia, quando os assuntos correlatos são agrupados sob títulos gerais e dispostos alfabeticamente, ou a ordem dicionário, que ocorre quando os assuntos são dispostos alfabeticamente, seguindo-se a ordem sequencial das letras. Este foi o método assunto ideográfico. O método Variadex. Método Variadex. Este método é uma variante do método alfabético. O método Variadex é de fácil aplicação e utiliza as cores como elemento auxiliar para facilitar a localização dos documentos que são ordenados obedecendo à ordem alfabética da segunda letra do nome que consta no documento a ser arquivado. Então, lembre-se, o método Variadex é uma variante do método alfabético. Métodos padronizados. Além dos métodos acima descritos, existem outros como automático, soldex, mnemônico e rônio, que são pouco utilizados. Ok, acabamos de ver os sistemas de métodos de arquivamento, que são o método alfabético, o método geográfico, o método numérico, o método de assunto ideográfico e o método Variadex. Agora, vamos realizar a tarefa onde a tutora passará as orientações.
Bons estudos.